Na verdade, no mercado de acessórios, eu estou agora indo já para o 10º ano, 10 anos de experiência. De estrada de acessórios. De 2002 até 2013, eu estava atuando numa empresa multinacional alemã, que é do ramo também automotivo, né, do segmento automotivo, mas lá essa empresa fabrica sistema de ar-condicionados. E aí, em 2012, eu recebi um super convite, na época, de um amigo que trabalhou comigo, para fazer parte de uma empresa, de um grupo de gestor de uma empresa que estava chegando aqui no Brasil, que na época era Sequent, e já para esse ramo de acessório. Então, vários produtos que hoje eu trabalho, comercializo, eu desconhecia assim na essência, né? Então, passei a conhecer bastante o engate, né, que até então eu via nos carros, mas não chamava atenção, e passei a trabalhar a partir de 2012, então estou nesse mercado desde 2012. Comecei como funcionário na empresa e em 2021 me tornei o proprietário da empresa. Pô, Muito trabalho até lá. Legal. Pô, show de bola, né? Então, são poucos os casos, tipo, você começou como um colaborador da empresa, isso. passou anos lá e depois adquiriu a empresa. Exatamente. Fui contratado para fazer parte do staff e depois, em 2018, assumi como diretor-geral da América Latina, América do Sul e Central, enfim. E em 2021, acabei negociando a aquisição da empresa e estamos agora, a partir de 2021, como Vasco Automotiva. Pô, show de Legal. bola, parabéns. E a Vasco Automotiva é detentora de quais marcas? Abaixo do guarda-chuva, digamos assim, da Vasco Automotiva, nós temos a Ingetran. Famosa no engate, né? Famosa com engate, com 18 pelo menos anos. 18 anos, né, 18 anos de tradição. mercado já, que é a primeira empresa, que foi a primeira empresa a homologar o primeiro engate no Brasil, tá? Então, nós temos essa marca muito importante para nós, que foi a homologação do primeiro engate a partir da criação da resolução do CONTRAN 197, que passou por uma reformulação agora em 2022, tornou-se 937 do CONTRAN. A primeira vez foi quando? A primeira foi em 2006. 2006. Foi quando deu aquele boom lá, que todo mundo Exato. falou, engate é proibido, engate é proibido. Exato. Que, na verdade, não, foi suspenso momentaneamente, né, a produção do engate, e foi necessário criar uma resolução, uma norma, porque o dispositivo é conhecido no mercado como engate, mas trata-se de um dispositivo de acoplamento mecânico de segurança. E por ser de segurança, é necessário que os requisitos da norma sejam cumpridos, né? A empresa, para produzir o engate, ela precisa ser primeiro registrada, certificada, e depois ela precisa homologar cada modelo de engate. Isso é muito importante. Nossa empresa ela tem 100% do seu portfólio de engates homologados. Então, é importante, antes de você começar a trabalhar com uma marca, saber se ela é homologada, né? Exatamente. E saber também, porque mesmo, como você falou, é um dispositivo de segurança, né? Então, não é... É importante esses selos do Inmetro, até que a gente queria destrinchar mais esse assunto do Inmetro, né? E que como é importante trabalhar com produtos que realmente foram homologados e passaram por um processo de aprovação, né? Exatamente. Porque cada veículo, ele sai no seu documento, ele sai com a CMT, a descrição da CMT, que é a capacidade máxima de tração. Então, o que acontece? O engate, ele precisa ser testado, né, homologado, ele vai para um laboratório, o protótipo tem que ir para um laboratório acreditado, independente, acreditado pelo Inmetro, que é o órgão fiscalizador, com as suas extensões, os seus braços, né, costumamos falar que é o IPEM, no caso aqui em São Paulo. E esse engate, esse protótipo, ele vai para um laboratório e ele passa lá por um período de 2 milhões de ciclos. 2 milhões de ciclos. E aí, se ele for aprovado, é emitido... 2 milhões de ciclos, são 2 milhões de testes diferentes? Não. É uma... Exato. Ele é colocado numa situação de simulação de campo. Né? Então, tracionando e aí é simulado como se ele estivesse sendo utilizado realmente na tração. Perfeito. Como se ele estivesse em uso ali. Exatamente. E aí ele tem que permanecer por, no mínimo, 2 milhões de ciclos, né? Ou seja, 2 milhões de movimento. A vibração, e aí, né? só após esse teste é que ele deve ser replicado na fábrica, se for aprovado. Se não for aprovado, precisa ser feitos os reparos, né? Mas o ensaio é importantíssimo para comprovar que aquele item que você está comercializando, ele de fato, ele é homologado realmente. Ô Wilson, e qual é o risco que a pessoa corre de trabalhar com itens que não passaram por esse processo? Olha, o risco é alto. Porque se ele não foi simulado, não tem como tecnicamente você comprovar, você atestar que o engate vai suportar realmente quando ele estiver em campo, estiver sendo utilizado. Até para aqueles que falam assim, mas eu não vou tracionar nunca na minha vida.
de repente você vai passar esse veículo para frente E alguém vai tracionar. e alguém vai Alguém vai tracionar, fazer. né? E aí, por se tratar então de um dispositivo de acoplamento mecânico, você pode estar colocando aí o transuinte, pode estar colocando alguém em perigo, porque se você estiver realmente tracionando, pode ocasionar uma ruptura. O teste ele serve para isso. O laboratório atesta que aquele modelo, aquela geometria, aquela matemática do produto, ela foi aprovada de fato. Se submetida ao estresse que foi provocado ali durante o teste. Né? E antes de ter essa homologação, quando o mercado era mais largado, digamos assim, né, que não tinha nada disso, houve o interesse de ter essa homologação por conta de, assim, por mera formalidade ou por que realmente aconteciam muitos acidentes por conta disso? Na verdade, o que eu mais ouço, que passei a ouvir a partir de 2012, quando eu cheguei na empresa, que sempre fui responsável operacional pela manufatura, manufatura, comercialização do engate, foi que houve um evento de uma senhora que acabou esbarrando a perna na região da cabeça do engate, né? Você que já bateu a canela no engate, você sabe do que ele está falando, você lembrou daquela dor. E aí, até então, o engate ele poderia ser comercializado, é importante sua pergunta, é bem pertinente. O engate poderia ser comercializado sem essa capa aqui, por exemplo, que ela pode ser de ABS, como é essa, ou aço inox, desde que tenha os cantos protegidos, né? E nesse tal engate, que essa pessoa acabou encostando, e era uma pessoa bastante influente, que chega pra gente, eu não tenho a veracidade da história, né? Sim. Mas aí acabou que ela machucou um pouquinho ali, não foi nada crítico, mas... Só quebrou no meio a canela, mas a partir daí gerou-se um movimento de proibição que ainda bem, né, que tiveram coerência na época de analisar o mercado, porque é um mercado não aparece muito, mas o engate ele emprega muitas famílias, muitas pessoas, gera bastante renda no nosso país, contribui muito com a economia, né, com famílias. E aí na época então foi necessário, porque até então realmente qualquer um poderia produzir o engate, e de qualquer forma não existia. Na verdade a resolução ela não diz que... Tipo, o cara serralheiro podia fabricar exatamente. A resolução 937 do CONTRAN e a portaria 309, ela não diz, ela não determina como o engate deve ser. Mas ela descreve que o engate precisa ser testado, que não pode ter cantos cortantes, que tem que ter a tomada, por exemplo, para quem realmente vai utilizar, precisa estar instalada a tomada, a parte elétrica. Então foi criada essa portaria através, assim a gente escuta, né? Que foi através desse evento que aconteceu. Esfera, ABNT, né? A esfera tem que ser a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem que atender. Então, existem as características que precisam ser atendidas, mas o modelo, a geometria aí é de cada fabricante, desde que o correto seja, né? Que o ensaio aconteça. Né? Você vê, eu vi uma alusão com isso que ele falou agora, vai muito de encontro com o anti-esmagamento, né? Não era um caso que aconteceu várias vezes, um negócio assim que buscaram assim porque estava morrendo um monte de gente. Sim. Teve casos isolados e tipo assim, a galera foi atrás para fazer a coisa certa e fazer a legislação acontecer. E no caso do anti-esmagamento é uma... É importante. Não, é importante, mas também é uma... A ideia do anti-esmagamento é uma interpretação da lei de 1980 ainda, né? Então, só que já tinha essa ideia, só que nunca foi aplicada. Aí chegou um momento que os fabricantes se juntaram para executar aquilo, né? Eu penso que no caso do engate, eles levaram mais adiante essa questão, olhando justamente para a questão de segurança mesmo, né? Porque quando você coloca o engate no seu carro, você alonga ele, né? Sim. Então você deixa ele... Um pouco maiorzinho. Maior. E ainda esse dispositivo, uma hora ou outra, vai ser utilizado e tem usuários que utilizam 100% do tempo para tracionar, carga viva, por exemplo, né? Que aí é uma outra linha de produto nosso, enfim. Mas eu creio que no desenvolvimento ali, na hora de elaborar a resolução, foi pensado bastante nessa questão de segurança, mesmo no sentido de uma fatalidade, um acidente, alguma coisa nesse sentido. Né? Porque a norma ela é bastante... se seguida, de fato, você vai colocar um produto na rua que vai atender, Sim. a não ser que haja um exagero de quem está utilizando e coloca um sobrepeso, né? Acima da capacidade máxima do veículo, acima do PBT, por exemplo. Aquele tipo de acidente de engate que eu já vi em alguns vídeos, alguma coisa de foto, que tipo a carreta entra dentro do carro, assim, que o engate ele dobra no meio. Isso é sobrepeso? Você já viu esse tipo de acidente?
Quando ele dobra, geralmente Quando ele dobra pra dentro, tipo numa freagem, uma serra, por exemplo, o jet ski ou a carretinha com alguma coisa, ela chega a entrar dentro se do dobra é carro. sobrepeso. Eu já vi casos da carretinha do ferro entrar chegar no painel do carro, cara. Caraca. Ou uma Negócio freada terrível. Ou uma freada brusca, realmente, né? Não é aquela Ou freada... até um impacto, né? Tipo, o impacto, de você bater o carro com uma carretinha, ele pode acontecer. Carretinha é igual um caminhão também, né? É. Frenar, tem a distribuição de carga, tudo certinho. Então, frear brusco, a carga desloca também no caminhão. Então você vê Carretinha a é importância disso ser respeitado, dessa resistência. Sim. Se é um engate que é fraco, você está carregando um jet ski ou um barco, que seja, você freou, bruscamente bateu num carro, a probabilidade desse engate dobrar para dentro, essa carretinha tá dentro do carro é muito maior, né? Sim. Você vê Não, que- e a importância de passar por todos esses ciclos que você falou, né? Tipo, Sim. desses 2 milhões de ciclos. Sim. Pra você ser um engate que não foi testado o suficiente e você foi e comprou, você também tá assumindo o risco daquilo não funcionar no momento de... É o de- que a- né? E na maioria dos casos, Fábio, sem saber que está correndo esse risco, né? É, na maior parte das vezes, Compra né? sem conhecer de fato. E aí não é só a estrutura do engate, a esfera ela tem um papel muito importante num caso desse aí, por exemplo, né? Então, se é uma esfera que foi produzida sem nenhum cuidado, Ela pode partir. ela pode romper. Ela pode não sustentar, não suportar uma situação dessa, né? Entendi. Numa carretinha, só se o engate for muito frágil realmente ou tiver um excesso absurdo de peso. Mas imagina você está carregando uma carga viva, um trailer, por exemplo, com 2, 4 cavalos, por exemplo, né? E aí, numa situação dessa, o engate ele precisa atender de fato, por isso nós temos uma outra linha, Dogo e Getran Premium, para atender esse tipo de necessidade. E se ele for, de fato, produzido conforme os cuidados técnicos e com o teste laboratório acontecendo, dificilmente, se for respeitado a CMT, dificilmente vai ter Vai ter algum problema. tipo de acidente.